Meu Deus é um Deus muito divertido. Nosso Deus é um Deus muito divertido, gente. A Rosana começou a mensagem. Eu pensei assim, ela pode continuar a mensagem, então eu não preciso subir. Ela desceu, o Marcos entra, continua a mensagem também. É tremendo isso, gente, ver como Deus trabalha as coisas. Então, no fundo, acho que só vou complementar o que a Rosana cantou e falou, o que o Marcos falou, só dar uma complementada. Não, vamos dar uma melhoradinha, né? Né, Marcos? Melhoradinha não, né? Aleluia. Obrigado, Deus, que nós temos um Deus alegre, um Deus feliz, cuida dos seus, um Deus que se alegra com os seus. Obrigado, Pai. Aleluias a Ti, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, que nós temos o privilégio de mergulharmos na Tua palavra e nos deliciarmos com a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus tem sido muito bom. E é algo tremendo nós temos o privilégio de nós lermos a palavra e mergulharmos na palavra. E quando nós passamos por Gênesis, pelos 5 livros de Moisés, Pentateuco, de alguma forma me chamou a atenção nessa leitura a vida de José, chamado de José do Egito. De Egito ele não tem nada, não tinha nada, nem os ossos ele queria que ficassem no Egito. Então José, filho de Jacó. José, filho de Jacó. Você pode dizer comigo assim: eu sou um ramo frutífero? Eu sou um ramo frutífero. Sou um ramo frutífero. Você é um ramo frutífero. Nós somos ramos frutíferos. Nós estamos frutificando. Nem sempre a gente vê aquilo que nós estamos frutificando. Nem sempre a gente vê o resultado, mas nós estamos frutificando. Nós estamos produzindo, sim. Você já deve ter escutado algo de alguém falando de alguma coisa que você fez há um tempo atrás. Nós passamos por esses dias, na quinta-feira à tarde, meu último tio, por parte de mãe, veio a ser promovido. E nós fomos lá e estávamos conversando com a tia e ela me lembrou de uma oração que eu fiz 6 anos atrás, 7 anos atrás. E se ela me perguntasse, você lembra? Eu falei, não lembro. Mas ficou. Não queira todo o resultado hoje. Mas você está frutificando, sim. A palavra não volta vazia. A palavra que você lançou não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi enviada. José, filho de Jacó. José, ele recebe uma bênção. Isso já no final da vida de Jacó, do pai dele. E nós lemos assim, lá em Gênesis 49. Jacó chama os filhos e Jacó abençoa os filhos. E para José ele diz assim, lá em Gênesis 49, versículo 22. Ele chega afirmando para José era o 11º filho.
Ele só tinha um irmão mais novo, os outros todos mais velhos. Gênesis 49, 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus do seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre, com bênçãos de seu pai. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça e sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre seus irmãos. José aqui já está bem vivido, já tem uma caminhada. José ele nasce em Padã Arã, a uma boa distância da terra prometida. José ele nasce em meio a conflitos do pai dele com o avô dele, com o pai Jacó e com o avô Labão. Nós lemos a história, você deve lembrar algo a respeito. José ele nasce no meio desse conflito do pai conversando, talvez discutindo, com o sogro, com o avô de José. Ele nasce no meio desse conflito. E eles vêm fugidos, então, para a terra de Israel, para Canaã. José ele tem um irmão mais novo que nasce em Canaã, Benjamim. E ali José fica órfão de mãe. Ali ele fica órfão de mãe. O pai dele tinha a outra esposa, tinha mais 2 concubinas, e tinha os filhos, os irmãos de José. Conhecemos a história de José. José ele passa a ser invejado pelos irmãos. Os irmãos começam a olhar meio torto para ele, esse cara aqui, esse cara e tal. Essa inveja sobe, eles dão lugar à inveja, essa inveja sobe e eles passam a odiar o José. Eles passam a odiar José. José tem 2 sonhos. José contou esses sonhos para o pai, para os irmãos, e ali os irmãos, aquilo foi a gota d'água para os irmãos, e os irmãos então vendem José. José é aquele cara da túnica colorida, aquele cara que fazia tudo bem feito, que trazia o relatório adequado para o pai, agora vendido, jovem. Vendido. José, de filho, ele passa a ser mercadoria. Os maninhos dele fizeram uma grana com ele. Legal, né? Que tal nós nos reunirmos e vendermos alguém aqui, fazermos uma grana e vendermos essa pessoa como escravo? Foi o que fizeram com José. Mas José tinha 2 sonhos que Deus tinha dado para ele. Jacó, quando ele abençoa José, ele diz: José é um ramo frutífero. José ele passa a ser vendido. Ele foi maltratado pelos irmãos.
foi vendido como mercadoria, entrou como mercadoria no Egito, continuou sendo vendido. Alguém olhou para o seu José e diz: esse cara aqui eu vou comprar ele. E comprou ele. Mercadoria. Comprou uma coisa. A gente compra isso, compra aquilo, né? Comprou uma coisa, é meu. Aos 17 anos ele tinha, mas ele tinha 2 sonhos. Quais que eram os 2 sonhos que José tinha? Dos feixes de trigo se curvando diante dele e das estrelas de sol e lua se curvando diante dele. Mas onde é que está o José agora? Escravo. Alguma perspectiva de voltar para casa? Não. Os 10 queriam pegar ele. Como é que ele vai voltar para casa? Mas ele tinha os 2 sonhos. Mas os 10 queriam pegar ele. Sem chance de voltar para casa. José, ele faz o serviço bem feito ali onde é que ele está, porque ele tinha aprendido isto de casa, a fazer o trabalho bem feito. José, ele foi para a casa do cidadão do exército, trabalhou bem, se fez, lutou, conseguiu, porque o dono dele viu que Deus era com José. Só que a esposa do dono não viu isso bem assim. E aí, você conhece a história, José negou e ele acabou sendo preso injustamente. José tinha 2 sonhos. E ele está no Egito. Agora, a dona lá quer fazer coisa errada com ele. José, diante dessa situação, longe de tudo, longe de todos. Quem que ele conhecia lá? Ninguém. Quem conhecia ele? É um escravo que foi comprado aí. E ele diz: pecaria eu contra Deus? Fazendo tamanha maldade? Vou eu pecar contra Deus? O que os irmãos tinham feito com ele? Vendido. Pecaria eu contra Deus? Foi para o calabouço, foi para o buraco. Aquilo hoje daria hoje seria, prisão de hoje é uma coisa, mas naquela época era algo bem diferente. Era um buraco. José foi jogado ali. José foi jogado. O que ele fez na prisão? Trabalho bem feito de novo. Foi lá e fez um trabalho bem feito. Passou a cuidar da prisão, cuidar dos presos. Porque Deus era com ele. Aquilo que vinha à mão dele, ele fazia bem feito. Não importasse aonde ele estava. José, ele interpreta 2 sonhos. Ele ajudou aqueles 2 ali a sair da prisão. E conforme nós lemos, o padeiro foi enforcado e o copeiro foi restituído ao trabalho dele. E o copeiro esqueceu de José. Aquele para quem ele tinha feito bem, esqueceu de José. José continua trabalhando e em torno de 2 anos mais tarde, Faraó tem um sonho. Tem 2 sonhos. De repente o copeiro, Faraó, tem um cara lá
preso, o cara é bom. O cara interpretou meu sonho. O cara é bom. Manda chamar. José ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó olha para ele e diz: haveria alguém como esse cidadão para ajudar o Egito nessa situação? José diz: Faraó vai ter 7 anos de abundância, a terra vai produzir muito e vai ter 7 anos de fome. Trate de armazenar hoje, por esses próximos 7 anos, para que você tenha nos 7 que vão faltar. Como é que estava o coração de José em relação aos irmãos dele? Será que José não tinha todo o direito de se abraçar, de se prender à amargura? Pensa na vida dele. Nasceu em meio a conflitos do pai e do vô. Foi vendido, trocado por dinheiro, mercadoria. Ele é vendido, ele trabalha, ele vai para a prisão. Injustamente, pagando conta que não devia. E ali José continua trabalhando. Ele não tinha, ao nosso ver, toda a chance do mundo de se prender à amargura. Aqui nós lemos Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Você já deve ter visto, talvez você já deve ter colhido, eu já colhi, já tive oportunidade de deixar outros colherem, por uma árvore que você plantou, essa árvore cresceu, ela lançou galho por cima do muro e frutificou. José ele tinha os 2 sonhos. José tinha uma visão. Ali eu quero chegar. Aquilo é o sonho de Deus para a minha vida. Aquilo é o meu alvo. Ali eu quero chegar. E aqui José tem os muros. O que ele decide? Se abraçar na amargura ou olhar para a visão dele? José decidiu se lançar por cima do muro. Nós já vimos, você já deve ter visto, tem por vezes que árvores quebram muros. Com a raiz forte, você pode quebrar um muro. Eu não sei qual que é o muro da tua vida, ou os muros que pessoas têm te colocado. Mas para quem você olhar vai ter muros. Você tem muros, eu tenho muros. Você precisa romper, eu preciso romper. Ou eu olho para o muro e sucumbo, ou eu olho para a visão e venço. É mais fácil eu sentar a par do muro e deixar me esquecer ali. Ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. E eu ficar olhando para o muro. Ou eu olho para o sonho de Deus para a minha vida. E vou romper ali. Eu decido.
sentar de par do muro ou lançar os galhos, os ramos por cima do muro? Eu decido sentar a par do muro ou ser alguém frutífero? Não sei dos teus muros, eu creio que eu sei dos meus, que eu preciso vencer. Mas quando você tem uma visão, quando você tem um sonho de Deus para a tua vida, não permita que esses muros te parem. Permita que esses muros te parem. José é um ramo frutífero junto. Mais uma vez. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, frutificando além do muro, por cima do muro. Você frutificar por cima das suas dificuldades que outros às vezes querem te colocar. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O que aconteceu com José? Os irmãos foram muito simpáticos, né? O patrão dele foi simpático, o dono dele foi simpático com ele. Pensa num cara que levou flechada e pedrada e tudo mais. Jacó, o pai dele, reconhece isso na vida de José. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. Quando eu recebo uma flechada, quando eu recebo uma pedrada, quando eu recebo algo nessa linha, não boa, eu decido me amargurar, me vingar, ou eu decido romper? Eu decido isto. Ou eu me amarro, me acorrento na amargura, por estar pagando conta que eu não devia, ou eu me lanço para a visão que Deus tem e frutifico. O seu arco, o arco de José, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, assim pelo pastor, pela pedra de Israel. Aqui Jesus ainda não tinha vindo, hoje nós sabemos que essa pedra é Jesus. José, ele tinha um alvo, ele tinha aquele sonho dos feixes se curvando diante dele. Ele tinha aquele sonho das estrelas, sol e lua se curvando diante dele. E ele trabalhou para isto. Ele trabalhou para isto. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é que você é um ramo frutífero. O que eu sei é que você não cedeu para a amargura, que você não se amarrou na amargura. Por quê? Porque você está olhando a visão que Deus tem para você. E você é um ramo frutífero. Pode estar tudo dos contra. Para José aqui estava tudo dos contra. Uma pedrada em cima da outra. E José, eu tenho uma visão. Eu tenho um sonho. E esse sonho vai se cumprir. E José continua trabalhando com afinco. Onde é que está o nosso foco? Lendo essa passagem, esse texto todo de Jacó de José, o pastor Arno pediu para nós estarmos lendo um livro. Esse livro fala sobre José. José, ramo frutífero, plantado junto à fonte. Tremendo livro. Meu foco. Onde está o meu foco?
Você conhece a história de Noé. O que nós lemos sobre Noé? Lá no comecinho. Como é que Noé era reconhecido? Onde está Noé aqui? Noé, Gênesis 6, Gênesis 7. Gênesis 6 nos diz assim, Gênesis 6, 8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9. São essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Onde está o meu foco? O Noé, agricultor, plantou uma vinha e fez o que não devia. Pisou na bola. Naquele tempo não tinha garrafa. Hoje nós iríamos dizer, ele olhou muito fundo para dentro da garrafa. 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Qual que era o foco de Sem e de Jafé? E qual que era o foco de Cã? Os 3 filhos de Noé. Eles foram salvos por conta, eu entendo que é por conta do pai. O pai, Noé, levou a esposa, os filhos, as noras. E às vezes a gente vai de carona com alguém outro, acha que está fazendo muita coisa, no fim das contas está indo de carona com alguém. Eles foram de carona com o pai. E o pai pisou na bola. O que Cã fez? Expôs a vergonha do pai. O que Sem e Jafé fizeram? Puseram uma capa nas costas, andaram de ré e cobriram o pai. O foco de Cã, e o foco de Sem e de Jafé. Você é gente, eu sou gente. Uma hora dessa você vai me dar uma na canela. Uma hora dessa eu vou te pisar no dedinho. Qual que é o foco? Onde está o meu foco? Meu foco está no teu erro? Ou meu foco está no teu chamado? Você tem um chamado. E eu preciso reconhecer o chamado de Deus na tua vida. E saber que você tem um chamado. Meu foco está no teu erro? Meu foco está no teu chamado. Você tem um chamado. Estamos falando terça-feira na escola aqui. O meu negócio é noticiário. Sou ligado nos noticiários. Não perco um noticiário. O que eu vou pensar a teu respeito? O que eu vou pensar a teu respeito se o meu foco é noticiários? Vocês estão sendo gentis e não estão falando mais. É bem isso. É isso que eu vou pensar de você. Por quê? Porque está entrando isso aqui. Como é que eu vou reconhecer o chamado de Deus sobre a tua vida assistindo noticiário? O meu negócio é mergulhar na palavra. Amo mergulhar na palavra. Me dou tempo para mergulhar na palavra. Leio livros que falam sobre a palavra. Converso com pessoas que falam sobre a palavra. Escuto músicas que falam sobre a palavra. O que eu vou pensar a teu respeito? O que a palavra diz? Por que nós, como igreja, o pastor Arno tem batido nessa tecla
ano após ano, algo chamado devocional, tempo com Deus. Eu quero saber do teu chamado, eu vou achar ele aqui. Vou reconhecer o teu chamado lendo a palavra. Meu foco. Os irmãos então vêm para o Egito. Voltando ali para José, os irmãos estão descendo para o Egito. Eles vêm atrás do quê? Comida. Eles tinham dinheiro, mas não tinham comida. E eles vêm atrás de alimento. Desce uma vez para o Egito, compra alguma coisa, desce a segunda vez. Eles não reconheceram José. Já provavelmente algo em torno de 13 anos que ele estava fora. Eles não gostavam dele. Mas José reconhece os seus irmãos. O que José faz com seus irmãos? Ele tinha todo o direito de deixar eles verem o sol quadrado. Ele tinha todo o direito de se prender à amargura. Mas José, ele tinha esses dois sonhos que Deus tinha dado a ele. O que José faz? Qual que é a decisão de José? Você conhece a história. Tenho falado outras vezes, e eu te pergunto, a minha decisão afeta apenas a mim. Você concorda com isto? Você concorda com isto? Não. Você concorda? Por que não? Por que você não concorda comigo? A minha decisão afeta você também. A tua decisão me afeta também. José decidiu, em vez de colocar os irmãozinhos tudo na cadeia, comprá-los como escravos, porque ele tinha dinheiro, ele tinha poder para isso. Era o segundo homem mais forte, da nação mais forte da época. O que José faz? Dá o melhor da terra para eles. Eles ainda tinham alguns anos para plantar. José dá casa para eles. José dá cuidado para eles. José dá comida para eles. José dá tudo para eles. Para aqueles irmãos que tinham vendido ele. O que José fez com o muro? Os irmãos puseram um muro para ele. O que ele fez com o muro? Ele se lançou por cima do muro. Ele frutificou por cima do muro. Ele frutificou por cima da dificuldade. Eu não sei da tua dificuldade, mas você é alguém frutífero e você tem todas as condições de frutificar por cima do muro que te põe. Você já levou flechada, você já levou pedrada, já falaram mal de você, você já teve que pagar a conta que não era tua, mas você é um ramo frutífero. Quando nós vamos lendo a história de José, e nós continuamos lendo a história de Israel, José ele morre, 120 anos, veio um faraó que não conhecia José, o povo foi feito escravo, vem um levita e tira o povo de Israel, Moisés, caminha com o povo pelo deserto,
Na saída do deserto, são mandados 12 espias. Entre os 12 estavam Josué e Caleb. Eles voltaram, disseram assim: vamos lá que nós vamos ganhar essa terra. 10 disseram que não e 2 disseram que sim. Os 10 venceram e perambularam por 40 anos pelo deserto. Estão perambulando pelo deserto. Quem que entra com o povo? Jordão com o povo? Josué. Quem que era Josué? Quem que era Josué? De que tribo ele era? Meu professor no seminário ia falar assim: leiam a Bíblia, irmãos. Josué era da tribo de Efraim. Quem que era Efraim? Quem que era o pai de Efraim? José. José era pai de Efraim e pai de Manassés. Quem que entra na terra prometida, então? José. E José não entra com uma tribo, como os irmãos entraram, ele entra com 2 tribos. José, ele entra com 2 tribos na terra prometida. E ele entra liderando o povo para a terra prometida. Porque Josué era a descendência dele. E José entra na terra prometida juntando as duas tribos com a maior tribo. Como é que ele conseguiu isto? O que ele fez com os muros que os irmãos tinham levantado para ele lá atrás? Ele resolveu frutificar por cima do muro. Nós cantamos aqui, e a tua bênção será sobre a tua geração, sobre a geração seguinte, e até 1000 gerações. Por decisão tua, de você ser alguém frutífero. Tá? Teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus netos vão colher da tua decisão hoje. Porque você resolveu ser um ramo frutífero. A tua decisão hoje vai influenciar as tuas gerações que estão por vir. Eu não sei do teu passado, não sei da tua família, sei da minha. Muros tiveram que ser quebrados, mas é possível nós frutificarmos em meio a flechada e pedrada. É possível, não faça isso. Se amalgamar amargura por conta de contas que você teve que pagar que não eram tuas. Não faça isso. Resolva no teu coração ser alguém frutífero. Resolva no teu coração ser alguém que frutifica. E as tuas gerações que estão por vir vão colher da tua bênção. Eu estou colhendo daquilo que meu pai semeou, meus pais semearam, daquilo que meus avós semearam, eu estou colhendo. E eu quero que meus filhos colham. Mas por conta disso eu preciso romper com os muros.
eu preciso romper com certos muros que me são colocados. Rompa com os muros. Ou você lança teu galho por cima, ou você arrebenta o muro por baixo da raiz forte. Mas não permita que o muro te segure. O muro não é o teu lugar. Teu lugar é ser alguém frutífero. Você é alguém frutífero. Você tem a marca de Deus. Você tem um chamado. Você tem uma promessa sobre a tua vida. Faça valer a pena essa promessa que Deus colocou na tua vida. A tua marca, fugiu o nome agora. Pessoal, teu DNA, tá? Mas você tem uma marca, tá? Você tem a marca. Você tem a digital de Deus na tua vida. E você vai ver os muros sendo rompidos, os muros sendo vencidos. Amém, queridos? Eu iria pedir, gentileza, se fosse possível, cantar aquela música dos muros. Os muros rompem. Tá? E cante essa música, rompendo muros, quebrando muros, frutificando acima dos muros, por cima dos muros. Lança os teus galhos por cima do muro. Permita que outros sejam abençoados com aquilo que Deus tem te dado. Porque você é assim como Jacó fala para José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu falo isso, eu profetizo isso na tua vida. Você é um ramo frutífero. Você é alguém plantado junto à fonte. E teus galhos se estendem sobre os muros. E estão lançando frutos por cima dos muros. Porque você está olhando aquilo que Deus tem para você. Porque você não resolveu se amarrar na amargura, se amarrar no muro. E dizer, é verdade, não é possível, ninguém gosta de mim. Mas você é um vencedor. E juntos nós vencemos. Glória a Deus, queridos. Amém.